Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. E vamos trazer essa sequência que é sempre esperada pelos amigos que acompanham a Paraíba Notícias, seja no portal aparaíbanoticia.com ou mesmo no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. É o tema livre que é trazido todas as semanas neste espaço pela professora e ambientalista Paula Fracinetti. Tema livre na mesa do A Paraíba é Notícia. Olá, estamos aqui novamente para conversar sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre os acontecimentos desta semana. E foram tantos, hein, companheiros e companheiras? Muita coisa aconteceu. Vejam bem, primeiro foi o aumento exorbitante da gasolina, né? Todos nós nos preocupamos com isto, porque agora para encher o tanque do carro precisa de muito mais dinheiro. Mas é só isso que a gente tem que se preocupar? É só por causa disso? Ou é por causa da banana que a gente vai comprar no supermercado ou na feira? É por causa da manga? É por causa do nosso alimento? É por causa das nossas roupas? É por causa dos nossos calçados? É por causa disso também. E você sabe disso, porque tudo isso vem por caminhão, por transportes, por fretes. E óbvio que os fretes aumentam. E se os fretes aumentam, vocês acham por acaso que o empresário vai pagar mais caro no frete e não vai repassar para nós, não? Imaginem. Olha a primeira notícia que eu tenho para vocês. Alta de tributos nos combustíveis faz a inflação subir para 3,4%. Então, estão vendo? Essa historinha de que a inflação baixou, etc, etc. Baixou não, ela vai subir mais ainda. Mas acho que vocês viram a notícia aqui na Paraíba mostrando o quanto nós somos protagonistas, o quanto nós somos resistentes. Vocês sabem que a palavra nego na nossa bandeira é o símbolo da nossa resistência na década de 30, quando queriam impingir um candidato que o povo não queria. E a Paraíba disse: nego apoio. A Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, este protagonismo agora se mostrou mais uma vez. Um juiz federal paraibano deu liminar contra o aumento do combustível, dos combustíveis, né? Porque o aumento é nos três, dos combustíveis no nosso estado. Estamos esperando que essa medida chegue às bombas de gasolina, porque ainda não chegou a toda uma tramitação, né? Quando um juiz oferece uma liminar, mas estamos esperando, senhor juiz. Parabéns pela sua ação, isso é significativo. E ele conseguiu, nós conseguimos eliminar. E sabem quem foi que entrou com esse pedido de liminar? O sindicato dos donos de postos de gasolina. Claro, as pessoas não estão indo botar gasolina nos seus carros. Hoje mesmo eu só botei 30 no meu. E eu costumo completar sempre para deixar o carrinho com a gasolininha, porque eu ando muito, eu faço muitas atividades por aí. Ele já estava acendendo a luzinha amarela e eu botei R$30 a R$3,69. Portanto, vamos aguardar. A Paraíba em festa, porque eu acho que a gente tem que fazer festa quando a gente protagoniza. E nós estamos protagonizando mais uma resistência. Outra notícia ruim. Eu vou começar com as ruins, depois eu dou as boas, tá certo? Conta de luz fica mais cara com a bandeira vermelha. Já ouviram sobre isso? Também é outra novidade a partir do dia 1º de agosto. Portanto, o banhozinho quente, vamos diminuir o tempo. Isso a gente já sabe que tem que diminuir o tempo de banho por causa da água, né? Porque a gente precisa preservar a água também. E neste caso, precisa preservar o bolso, porque o chuveiro é um dos equipamentos do nosso lar que mais gasta energia. Então,
a bandeira vermelha foi levantada para todo o país, porque está havendo escassez de chuvas, as hidrelétricas não estão produzindo quanto deveriam produzir em termos de energia, e o país está já ativando as termoelétricas. E isso é muito grave, é muito ruim, porque além de aumentar o preço da energia por conta de serem as termoelétricas muito caras, ainda tem o problema da poluição, porque ela usa óleo, usa carvão. Então, é muito sério isso e, infelizmente, é mais uma que aconteceu em nosso país nesta semana. Mais um dano para os nossos bolsos, né? Agora tem uma outra notícia, vejam bem, olhem esta, que o governo talvez não pague o aumento do funcionalismo público. Estão vendo aqui? O governo pode adiar aumento de servidores federais em 2018. Ou seja, com tantos aumentos, com tantas atividades, com tantas ações que trazem problemas para nós, problemas financeiros, ainda vai haver problemas com o nosso salário. Vocês estão acompanhando pela televisão, né, pelos jornais, pela rádio também, porque é preciso acompanhar os debates das nossas emissoras de rádio. Nós temos 3 emissoras que têm debates ao meio-dia, todas 3, de meio-dia às 2 horas da tarde, que são excelentes. E é necessário que nós estejamos informados. Pois então, estas notícias estão aí. E elas estão aí para que nós saibamos. E para que é que nós precisamos saber? Primeiro, para estarmos informados. Segundo, para nos indignarmos. Porque não é possível que nós vamos aguentar por muito mais tempo tudo isso que está acontecendo. E por conta dessa questão do Serviço Federal, imaginem que ontem houve a notícia de que o presidente usurpador Temer tinha aumentado, criado mais cursos de medicina. Mais cursos de medicina? Onde? Nas universidades públicas? Ora, se está cortando recursos das universidades públicas, como criar mais cursos de medicina? Se sabe muito bem que o curso de medicina é muito oneroso para as universidades, ele requer que haja hospitais para que os estudantes façam as suas aulas práticas, requer uma porção de equipamentos para que os estudantes possam aprender cada vez mais. Pois está criando curso de medicina, corta de um lado e cria do outro. Que história é essa? Dá para entender, minha gente? Não dá muito não, viu? Notadamente porque a gente sabe muito bem que hoje a medicina, eu estava conversando há pouco com um amigo sobre como era em Cuba e como era no Brasil. E Cuba está formando médicos e mais médicos que atuam lá, inclusive o índice de médicos, a quantidade de médicos por pessoa em Cuba é o mesmo dos países mais desenvolvidos e ainda exportam médicos para ajudar em países em desenvolvimento. Isso já foi feito na Venezuela, já foi feito em outros países, na África. Eu conheci uma pessoa, um cubano que esteve na África quando o ebola estava, aquela praga, aquela doença terrível que matou muitos africanos. Ele estava lá e muitos cubanos estavam lá ajudando. Estão onde se precisa de médicos. Pois então, qualquer pessoa em Cuba pode estudar medicina. Eu conheci a coordenadora do programa Mais Médicos aqui na Paraíba, a doutora Tereza. Ela disse que era filha de um agricultor e foi graças ao pai Fidel que ela fez o curso de medicina, especializou-se e já fez vários trabalhos solidários. Pois aqui o curso de medicina está cada vez mais se afunilando para a burguesia. Primeiro, na Universidade Federal. Quem é que entra nos cursos de medicina da Universidade Federal, minha gente? Notadamente, os oriundos de escolas particulares, haja vista que as escolas públicas têm muitas dificuldades em levar o ensino para seus estudantes. Se os meninos não entrarem na universidade que é do povo e que está sendo povoada pela burguesia, sabe para onde eles vão? Para as escolas de medicina particulares. Tem escolas de medicina particulares que cobram R$ 6.800 por mês por aluno. E já me disseram que tem outras que cobram muito mais do que isso. Ou seja,
parece que a gente está retrocedendo, porque houve tempo em que neste país só quem estudava eram os ricos, os pobres não conseguiam estudar. Conseguimos, eu sou filha de um guarda de trânsito e de uma doméstica e consegui vir para a biologia, já consegui fazer minhas viagens internacionais, já fiz pós-graduação, já sou professora aposentada da universidade e tudo isso com escola pública. Mas parece que isso vai acabar. Parece que as pessoas que não têm muitas condições financeiras não vão poder mais galgar a esses ensinos. Haja vista que o ProUni já está tendo redução muito grande e o FIES também. Todos sabem disso, né? Vocês já ouviram falar nisso. Isso não é novidade para ninguém. E foram as duas formas que o presidente Lula e a presidenta Dilma entenderam que a população pobre, os filhos de trabalhadores poderiam chegar à universidade. Então, pensemos nisso. Nós temos mesmo que perder essas conquistas? Nós temos mesmo que retroceder? Vejam outra notícia muito grave, essa redução de recursos no PAA. Vocês sabem que o PAA é um programa importantíssimo, que é o programa de aquisição de alimentos, que ajuda tanto o grupo da agricultura familiar, quanto as escolas e os setores que recebem esses alimentos do PAA. A aquisição desses alimentos para bolsas, para aquelas feirinhas que são doadas às pessoas, também são feitas com material do PAA. Sabe quanto foi a diminuição deste programa? Foi cortado 40% deste programa do PAA. Isso é muito ruim, ruim para os agricultores familiares e ruim para as populações mais pobres que recebem alimentos comprados do PAA. Mais uma medida do presidente usurpador Temer. Mas vocês sabem, meus amigos, eu não vou nem dizer o que foi que eu pensei, é melhor não dizer, né, Jonathan? Mas vocês sabem que nesta semana eu ouvi uma notícia na CBN de que a bancada ruralista tinha ido jantar com Temer para conversar, ou seja, para ser comprada. Como é que eles foram comprados? E foram como? Primeiro, os bilhões que eles sonegaram, que não estão pagando, que devem à previdência dos agricultores, devem ao país, né, para o pagamento da previdência dos agricultores, destes bilhões, foi anistiado 100% das multas que eles deveriam pagar por estarem sonegando impostos. Então, 100% dessas multas já foram anistiadas. Lhes foi dado 180 meses para pagar a dívida limpinha, a dívida sem multas, a dívida bem menor do que ela deveria ser. E terceiro, se eles pagassem os deputados da bancada ruralista. Obviamente que esta bancada ruralista foi eleita pelos latifundiários deste país. Vocês sabem o que é latifundiários? Obviamente, que são esses cidadãos do país que têm grandes extensões de terras, notadamente para a agropecuária, né? Ou então para o agronegócio. Enquanto que a reforma agrária que deveria ter sido feita, ainda não foi devidamente. Já se fez alguma coisa, mas a reforma agrária que precisava ser feita, não foi feita. E por isso que os agricultores familiares estão cada vez mais precisando de apoio. Pois então, quando a Previdência não está falida, a Previdência não está precisando de recursos, vocês não sabem que agora os trabalhadores rurais, se a reforma previdenciária passar e na próxima semana ela já vai ser votada, vocês não sabem que os trabalhadores rurais vão pagar agora previdência que eles nunca pagaram. Era-lhes dado uma aposentadoria. Por quê? Porque esses trabalhadores trabalham desde os 8 anos de idade.
Porque esses trabalhadores trabalham de domingo a domingo, porque na agricultura não existe feriado, porque é preciso cuidar, é preciso aguar, é preciso limpar, fazer as limpas, então não param. Por isto mesmo, eles têm direito, foi criado um programa de aposentadoria para esses trabalhadores. Pois agora, há uma proposta na reforma da Previdência para que eles paguem. Enquanto eles vão pagar Previdência, os latifundiários que devem Previdência ao país foram anistiados. Vocês acreditam nisto? Isto tem que nos indignar, caros companheiros. Eu tenho muitos assuntos para falar hoje com vocês, não sei se o tempo vai dar, mas olha, isso me indignou tanto que eu digo, eu não posso deixar de levar essa mensagem, de levar esta notícia para os meus queridos ouvintes. Não sei se são muitos, não sei se são poucos, eu preciso desse contato com vocês, mas um que seja, que esteja ouvindo isto, eu tenho certeza que ele vai se indignar. Mas olha aqui, Maia garante que haverá quórum e que vão votar o relatório que foi feito por um dos deputados para que o processo que denuncia Temer, que foi a denúncia que foi feita pelo Procurador da República, Janot, para que não haja continuidade neste processo. Se os outros todos tiveram continuidade, tiveram processos, tiveram penas, por que é que o processo de Temer não pode ter continuidade? Será que ele é culpado mesmo? Ou ele é inocente? Por que é que os deputados não querem que ele seja julgado? E parece-me que quando vocês virem este programa, tudo já esteja consumado e a continuação do processo não tenha acontecido. Mas foram muitas artimanhas. Primeiro, as emendas que foram liberadas somente para os deputados que votassem a favor do relatório. Depois foram mudados deputados que não queriam votar nisto, eles foram substituídos pelos seus suplentes. Terceiro, eles estiveram em plenário e foram ameaçados. Jucá, que é o líder do Senado, disse que as pessoas, os deputados da base que não votassem, eles seriam punidos. Aí perguntaram, expulsão? Ele disse, pode ser, não sei. Aí desconversou, mas disse que eles seriam punidos. Então, isso é certo. 11 ministros foram retirados, saiu no Diário Oficial sua exoneração, 11 ministros foram demitidos para voltarem a ser deputados, votarem no relatório e salvarem Temer, e depois eles voltam para ser ministros de novo. E isso é brincadeira? Estão querendo fazer brincadeira conosco. Nós somos os donos desse país, nós somos o povo desse país. Vamos continuar aceitando isso, minha gente? Eu não acredito, não é possível. Agora vocês vejam, eu tenho falado sempre no presidente dos Estados Unidos aqui, e sempre tenho feito críticas. Olha uma derrota que ele teve. Nos Estados Unidos, o Senado derrubou a proposta dele que queria acabar com o projeto chamado Obamacare, que foi um projeto de Obama para que a maioria dos estadunidenses tivessem direito ao seguro-saúde. Desculpa, é porque eles são tão parecidos, né? Trump queria fazer isso, pois o Senado de lá derrubou a proposta dele. E por que é que os legisladores daqui não se tocam, hein? Vamos aprender, minha gente? E olha, mais uma dele. Querer proibir os transexuais no exército, que já existem há muito tempo. E qual é o problema? Olhe, vocês sabem que quando as pessoas são muito contra alguma coisa, eles são enrustidos, hein? Então tá uma celeuma muito grande lá nos Estados Unidos com essa proibição que ele fez. Mas olha mais uma que a gente também não aguenta. A tornozeleira eletrônica, ela separa presos pobres de presos ricos, né?
É mais uma das separações de classes, é a tornozeleira eletrônica. Eles não têm vergonha de estar com a tornozeleira eletrônica, os ricos. E os pobres têm que ficar na sua pena, reclusos, que poderiam, inclusive, ficar soltos, poderiam continuar a fazer alguma coisa dentro de casa para melhorar as condições de vida da sua família, mas não, eles não têm direito à tornozeleira. Os ricos têm. Todos criminosos, porque um e outro são criminosos. Então, por que essa diferenciação? Mas vamos a uma notícia maravilhosa. Nossos irmãos índios têm agora na Universidade de Brasília um vestibular exclusivamente para eles. Olha que coisa maravilhosa. Foi criado um grupo de trabalho lá na UNB e eles poderão fazer cursos de administração, ciência política, ciências sociais, comunicação organizacional, direito, enfermagem e muitos outros cursos. Então, isso é maravilhoso, né? É o reconhecimento de que nossos irmãos índios precisam da nossa ajuda, eles são os primeiros habitantes do nosso país e o país não é deles. Agora vai ser. Pelo menos para este grupo haverá mais condições. Vamos espalhar isso pelo Brasil inteiro. O que é que vocês acham da ideia? Mas olha que outra notícia maravilhosa. Vocês estão vendo aqui frutas, né? Estão vendo abacaxi e banana, etc. E uma biblioteca na feira. Veja que coisa maravilhosa. Todos os dias de feira tem uma barraca biblioteca. Tem a barraca normal das feiras e essa barraca biblioteca é atração na Feira Livre de Caiçara. Caiçara é uma cidade que se notabiliza pelo estímulo que faz a leitura nesta cidade. Nas praças públicas tem bibliotecas, é um exemplo para o nosso estado e para todo o país, pois esta barraca na feira, eles já conseguiram fazer 2.000 empréstimos de livros. As pessoas vêm para a feira, pegam os livros, levam para casa, quando vem na outra semana, trazem aquele e levam outro. Vocês já pensaram? Que coisa maravilhosa, como isso engrandece um povo? Parabéns ao povo de Caiçara, parabéns a Jocelino Tomás, que foi o estimulador e o iniciador desta prática. Parabéns a todos vocês, isso nos alegra muito. Sou professora, vocês sabem, e quanto alegra uma notícia como esta, porque tá tão difícil a gente fazer a meninada, o povo ler, né? Mas vocês conseguiram. Amigos, isto é maravilhoso. Bem, estamos em plena atividade da festa de nossa querida padroeira Nossa Senhora das Neves e nos 432 anos da nossa capital, o governo do estado vai entregar muitas obras, notadamente obras nas escolas, reformas de escolas, e isso é muito importante para o nosso estado, o governo mais uma vez fazendo com que a cultura e a educação sejam coisas importantes no nosso país, no nosso estado. Mas houve também, o governo está fazendo uma grande discussão sobre o tráfico de pessoas. Houve uma audiência, houve uma sessão especial feita pela vereadora Sandra Marrocos. Parabéns, Sandrinha, por esse trabalho, por essa discussão. É preciso que se chame atenção a isso, porque esse tráfico está cada vez maior. É só a gente ver os noticiários da televisão, muita gente desaparecida. Então, é preciso que todos nós sejamos responsáveis em impedir esse tráfico de pessoas, que não é só de crianças, mas é de adultos também. Mas o Banco de Leite está iniciando a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, o aleitamento materno, todos sabem da enorme importância que o leite materno, que nós mães, produtoras de leite, nós fazemos para a humanidade, a grande contribuição para a saúde humana. Há pouco conheci uma companheirinha que ela disse que continua dando de mamar ao filho dela com 1 ano e 5 meses. Ele continua mamando, tem outros alimentos, mas ainda está mamando. Mas o que os médicos estabelecem sempre são os 6 meses. Os 6 primeiros meses, só leite materno completo. Não precisa chá, não precisa água, nada, porque o leite materno completa isto. Só que há mães que não têm leite.
Há meninos que nascem prematuros e ela ainda não tem leite. Então, esta semana de discussão do leite materno, do aleitamento materno, é exatamente para chamar a atenção sobre os bancos de leite. Nós temos 4 bancos de leites aqui em João Pessoa e é muito importante que as pessoas... Essa já é a 25ª Semana Mundial. E é muito importante que as pessoas se responsabilizem por isso. Quem compra Nescafé, quem compra comidas em vidros, guardem esses vidros com tampa e doem lá na maternidade. Frei Damião é um dos locais onde tem um banco de leite. Então, a doação dessas latinhas, desses vidros é importantíssima. Quem tem muito leite e não está dando vencimento, seu filhinho mama suficiente e ainda sobra leite, o pessoal do aleitamento materno pode ser chamado dos bancos de leite. Eles orientam como coletar esse leite, deixam os equipamentos lá para você coletar o leite. Já pensou, minha amiga? Que coisa maravilhosa você poder tirar leite para outros meninos que não são mais o seu filho, mas menininhos e menininhas que precisam do seu leite e você vai ser esta doadora. Isso é maravilhoso, Nossa Senhora, isso deve dar uma alegria à alma muito grande, né? Então aqui tem mais uma fotografia de uma mãe dando leitinho a seu filho com muito carinho, com muito amor, e a hora da amamentação tem que ser uma hora muito saudável, uma hora muito tranquila, e tem muita gente que orienta nesse sentido, tá certo? Bem, sobraram bolsas do ProUni que as pessoas não procuraram e aí a gente precisa, estão sendo chamados. Acessem o Ministério da Educação para ver essa questão das bolsas do ProUni. Quem viu essa cratera? Isto foi lá na torre. Um vazamento que houve por baixo da terra por conta de toda a chuvarada. Minha gente, uma cratera imensa, já está sendo resolvido o problema, felizmente. Mas olha, essas são as protetoras de animais de rua. Uma missão linda, maravilhosa e que precisam muito de ajuda. Então existem algumas entidades. Aqui nós temos a Meire Ferreira, né, que é uma das protetoras. Existe uma ONG chamada Anjos de Rua. Acessem, ajudem. Se não for para ter os bichinhos em casa, ajudem com ração, ajudem com qualquer coisa. Mas é preciso que nós ajudemos, porque essas pessoas são pessoas do bem. E cada vez mais a gente está vendo que a situação no nosso estado fica melhor. Vejam, por exemplo, um concurso para professores. Lembram que houve, os professores até estavam com alguns movimentos na rua, etc., mas já foram recebidos pelo governo do estado e agora já vai haver concurso. Que coisa boa, né? Preparem-se. O programa Pense, lembram que eu falei da outra vez, ciclo de debates contemporâneos da Paraíba. Já houve o primeiro, foi o Franklin Martins, tinha muita gente, Franklin fez uma palestra magnífica e isso é muito bom porque a gente está precisando ouvir e pensar, né? Mas olha a feira de empreendedorismo. Empreendedores, cada vez mais há estímulo para o empreendedorismo. Aqui a inauguração da feira, ela foi aberta aqui na capital e nós precisamos fazer alguma coisa, né? Se o dinheiro do trabalho que a gente tem não está dando, vamos fazer empreendedorismo, vamos fazer artesanato, vamos fazer várias coisas. Muita preocupação com a hepatite. Então, é preciso fazer exames, os exames são facílimos, já podem ser feitos, e a vacina contra a hepatite 2. A hepatite 3 ela é muito perigosa, mas a hepatite 2 é uma hepatite que pode ser cuidada. Mas aqui eu tenho uma matéria de um adeus. Foi a nossa querida colunista Gorete Zenaide. Gorete foi. Nossa Senhora a levou. Gorete era uma assídua participante das missas de lá de Nossa Senhora de Fátima, era presidente do Amém, né? daquela ONG que ajuda pessoas idosas lá
na Mata do Amém e Gorete adoeceu. Foi uma doença rápida, felizmente não sofreu muito, mas infelizmente nós a perdemos. Que Deus a tenha, Nossa Senhora que a tenha recebido de braços abertos, querida Gorete. E a imprensa toda cantou muitas loas a Gorete, falou muito sobre ela, porque era uma pessoa encantadora e que tinha na Paraíba o seu lugar de ficar e gostar. Seu corpo foi incinerado esta semana, na terça-feira. Bem, a Nau Catarineta está morrendo. Vocês conhecem a Nau Catarineta? É lindo. Na época que Ricardo Coutinho era prefeito desta cidade, no Natal, sempre eles vinham dançar aqui, porque o Natal nosso tinha Nau Catarineta, tinha lapinhas, muitas lapinhas, cordão azul, cordão encarnado, muita cultura local. Infelizmente agora a gente não está vendo mais isso, mas quem sabe voltará. E temos que apoiar a Nau Catarineta, existe ainda lá em Cabedelo, é fruto das vindas dos portugueses aqui para o Brasil. E é muito bonito, eu não sei se vocês já viram, mas é belo, belo mesmo. Mas olha, quem assistiu Cinema Paradiso? Eu assisti esse filme, me emocionei muito. Era de um homem, de um italiano apaixonado por cinema. Olha aqui, na Paraíba, então, nós também temos um apaixonado por cinema. É Regilson Cavalcante. Ele tinha um sonho de infância, investiu em equipamentos e instalou um cinema, montou o seu próprio cinema. É uma história de amor que se tornou atrativo para a população de Remígio. É em Remígio que ele vive. Parabéns, meu querido companheiro Regilson Cavalcante. Que bom, não é? A gente concretizar sonhos, notadamente quando os sonhos trazem bem para muita gente, que eu tenho certeza que seu cinema tem sido uma alegria para muitas pessoas em Remígio. Parabéns, parabéns mesmo. Olha, o nosso querido campeão ganhou mais uma medalha de ouro. Petrúcio Ferreira, no estrela brasileira no Mundial Paralímpico, mais uma medalha de ouro. Petrúcio, parabéns de todos nós que fazemos o programa, parabéns da Paraíba para você, parabéns daqueles que acham que a vida não pode ser vivida ou que às vezes se desencantam com a vida. Olha o teu encantamento, mesmo com sua necessidade especial, mas você está aí alegre, feliz e dando alegria e orgulho à nossa Paraíba. Por último, Ângela Maria, a voz de veludo. Lembram como Calbi Peixoto amava a Ângela Maria, amava a sua voz, e os dois cantando junto era a coisa mais linda do mundo, né? Pois então, Ângela lançou um álbum intitulado As Canções de Roberto e Erasmo. Isso já está por aí. 87 anos, minha gente, Ângela tem. Que lição de vida, né? 70 de carreira. Ela gravou o CD As Canções de Roberto e Erasmo para os fãs de ontem, de hoje e de sempre. E exibe uma voz invejável. Parabéns, querida companheira, parabéns à vida, parabéns àqueles que continuam acreditando na vida, que continuam acreditando que nós fazemos o nosso destino e construí-lo é uma dádiva caminhante. Não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Até a próxima semana, estaremos juntos novamente.